Bom, vamos resolver esse exercício 1 e eu começo esse exercício deixando um exercício para vocês. Mostre que a integral indefinida de x mais 3 sobre x menos 1, x quadrado mais 1 dx é igual. Lembrando que isso aqui você vai decompor em frações parciais. Então a ideia é que você tenha aqui um fator linear, aí vai ficar a sobre x menos 1. E aqui você tem um fator quadrático irredutível, então fica bx mais c sobre x quadrado mais 1 dx. E aí você acha a, b e c, vai dar 2 sobre x menos 1 menos 2x mais 1 sobre x quadrado mais 1 dx. Então, o exercício é justamente esse, achar A, B e C, certo? Esse exercício eu deixo para vocês. Daí, o que isso significa? Significa que quando você for calcular a integral de 2 a infinito de x mais 3 sobre x menos 1, x quadrado mais 1 dx, isso vai ser igual ao limite, quando b tende a infinito, da integral de 2 até b de x mais 3 sobre x menos 1 vezes x quadrado mais 1 dx. Isso é a mesma coisa que o limite quando b tende a infinito. A primitiva dessa função é justamente essa. Então fica de 2 até b, aí 2 sobre x menos 1 menos 2x mais 1 sobre x quadrado mais 1 dx. Você fica com isso aqui. Então, essas integrais são integrais assim fáceis de serem resolvidas, né? Você vai ficar com limite. Vamos às primitivas. Primitiva de 2 sobre x menos 1. A gente sabe que é 2 vezes o ln do módulo de x menos 1. Certo? E a primitiva dessa daqui também não é difícil. Você pode fazer até aqui do lado. Ó. Quem é a integral de 2x mais 1 sobre x quadrado mais 1 dx? Se você chamar aqui u de x quadrado mais 1, du fica sendo 2x, né? Mas tudo bem, essa integral aqui, na verdade você divide ela em duas, né? Fica 2x sobre x quadrado mais 1 dx, mais a integral de 1 sobre x quadrado mais 1 dx. Então, quando você faz isso, você está nessa daqui, né? Essa daqui fica a integral de 2x dx, assim, né? 2x dx du sobre u, mais, e essa daqui dá arco tangente de x. Aí fica ln do módulo de u mais arco tangente de x. Fica ln do módulo, que não precisa de módulo, né? É x quadrado mais 1, o u, isso aqui é sempre positivo, mais arco tangente de x. Então, o resultado, né? Para cá, ó. Então, menos essa integral aqui, ó. Menos essa integral vai ser menos isso e menos isso. Menos ln do x quadrado mais 1 menos o arco tangente de x. Tudo isso é de 2 até b. Ou seja, você vai usar agora a propriedade do logaritmo. Aí esse 2 ele vem para cá. Fica ln de x menos 1 quadrado menos ln de x quadrado mais 1 menos arco tangente de x. Tudo isso de 2 até b. Aqui você tem uma diferença de ln's. Então, se tem essa diferença aqui, você pode usar a propriedade de ln, que diz que isso é a mesma coisa que ln do quociente. Ou seja, disso dividido por x quadrado mais 1 menos o arco tangente de x, isso de 2 até b. Então você fica nessa situação aqui. Vamos agora substituir por b, usar o teorema fundamental do cálculo. Então quando você jogar b, vai ficar ln, se bem que tem um limite antes, né? Então limite, quando b tende a infinito, aí fica ln de b menos 1 quadrado sobre b quadrado mais 1 menos o arco tangente de b, quando você substituir aqui por b, e agora substitui por 2. Então, menos
ln, quando você jogar 2 aqui, vai ficar 1, né? Isso aqui vai ficar 1 quinto. Então, ln de 1 quinto. Né? Aqui fica 1 e aqui fica 2 quadrado mais 1, que é 5. Então, 1 quinto. Aí, menos com esse menos dá mais. Quando você botar o 2 aqui, fica arco tangente de 2. Fechamos aqui. Não é? Então, você agora tem que calcular esse limite, né? Olha, analise ln de b menos 1 quadrado é b quadrado menos 2b mais 1 dividido por b quadrado mais 1. Você está mandando b ir para infinito. É como se você chegasse aqui, na verdade, você pode dividir tudo por b quadrado. Numerador e denominador. Você bota assim, b quadrado sobre b quadrado menos 2b sobre b quadrado mais 1 sobre b quadrado dividido por b quadrado sobre b quadrado mais 1 sobre b quadrado. Aí fica ln de quem? Ó? Fica 1 menos 2 sobre b mais 1 sobre b quadrado dividido, embaixo fica 1 mais 1 sobre b quadrado. Então, quando você mandar esse b para infinito, então veja, b é muito grande, ó. B vai para infinito. Então, isso aqui vai para zero, isso vai para zero e isso vai para zero. Restando apenas ln de 1. Mas ln de 1 é zero. Então, o limite dessa primeira parcela aqui é zero. Aí menos arco tangente de b quando b vai para infinito. Qual o arco cuja tangente é muito grande? Ou vai para infinito? A gente já aprendeu que é π sobre 2. Então ficou menos π sobre 2, aí aqui você tem, ó. Você tem o seguinte, mais uma propriedade interessante aqui. O ln menos ln de 1 quinto. Certo? Aqui não dá para vocês verem não, estou sem espaço, vou fazer aqui mesmo. Então você tem menos ln de 1 quinto. Isso é a mesma coisa aqui, ln de 1 quinto elevado a menos 1. Ou seja, isso aqui elevado a menos 1 é a mesma coisa de você inverter 1 quinto. Então fica ln de 5. Aqui é mais ln de 5, né? Ó. Essa coisa aqui deu isso. E aqui fica arco tangente de 2. Mas se você usar uma calculadora científica, quiser saber mais ou menos quanto é que dá esse negócio aqui, isso aqui vai dar aproximadamente 1,1458 e aí está resolvida a nossa integral. Já essa daqui, né? Vamos lá, vamos tentar resolver essa. Você tem um problema aqui, que é uma descontinuidade. O x, ó, tem que ser diferente de 4, né? Se o x for 4, aqui está dividindo por zero, não pode. Então você tem uma integral imprópria com descontinuidade, ou seja, com assíntota vertical, é a mesma coisa. Então, vamos primeiro tentar calcular essa integral aqui, que não é difícil, né? Essa integral indefinida. Você pode chegar aqui e chamar u de 4 menos x, de maneira que du vai ser menos dx, ou seja, dx é menos du, né? Então isso aqui ficou assim, integral de menos du dividido por raiz de u, ou ainda menos integral de u elevado a menos 1 meio. Isso vai dar du, né? Então isso dá menos, aí aqui fica u elevado a menos 1 meio mais 1, dividido por menos 1 meio mais 1, a gente já está cansado de saber disso. Menos, aqui embaixo fica 1 meio, então aqui fica 2, e aqui em cima u elevado a 1 meio, que é raiz de u. Então isso dá menos 2 vezes raiz de 4 menos x. Logo, quando você for calcular a integral de 0 até 4, dx sobre a raiz de 4 menos x, isso é o limite quando? O problema é em 4, né? Se o problema é em 4, manda a tender a 4 pela esquerda. Aqui você vai botar o a, né? Ó, no lugar do 4, que é onde tem a descontinuidade. Aí fica dx sobre raiz de 4 menos x. Você já aprendeu, já resolvemos, né?
a integral indefinida disso, então uma primitiva para essa função. A primitiva dessa função, melhor dizendo, é essa daqui. Isso aqui de 0 até a. Então fica limite quando a tende a 4 pela esquerda de menos 2. Aqui vai ficar a raiz de 4 menos a. Menos, com esse menos dá mais. 2 raiz de 4, né? Aqui você vai substituir o x por 0. E aí você tem o seguinte. Esse limite aqui, quando a tende a 4, é 0. Então só sobra isso daqui, né? Que é 2 vezes raiz de 4, que é 2, e isso aqui é igual a 4. Agora vamos resolver essa daqui. Certo? Calcular essa integral. Primeira coisa que você deve observar aqui, olha, o x não pode ser 0. Ela está indo a partir de 0. Na verdade, o x não pode ser 0 e o x também não pode ser menos 1. Não é? Tanto quando o x for 0, você substituir aqui, botar 0 vezes isso, aí vai ficar uma coisa dividindo por 0. 1 dividido por 0, não pode. E se x for menos 1, mesma coisa, fica 1 menos 1, que é 0 desse lado, 1 dividido por 0 não pode, então você tem essas duas descontinuidades. Mas como a integral é só a partir de 0, então essa daqui não precisa nem considerar. Então tu tem a descontinuidade x igual a 0. Mas além disso, tu tem um problema do tipo integral com limite infinito. Então tu tem aqui uma integral do tipo 1 e do tipo 2. Integral imprópria com limite infinito e uma integral com descontinuidade. Então você deve resolver isso assim. Você vai pegar a integral de 0 a infinito dx sobre 1 mais x, raiz de x. E aí você coloca integral de 0 até 1 dx sobre 1 mais x, raiz de x, mais integral de 1 a infinito dx sobre 1 mais x, raiz de x. Então aqui você tem uma integral do tipo 1 e aqui uma integral do tipo 2. E aí vai ter que resolver cada uma separadamente. Mas para resolver cada uma dessas integrais, você vai ter que resolver essa daqui, ó, dx sobre 1 mais x, raiz de x. Então você tem que saber quem é a primitiva para essa função aqui. Ora, para você resolver essa, você pode fazer a substituição direta, u igual a raiz de x. Se tu faz u igual a raiz de x, du, a derivada de raiz de x, é 1 sobre 2 raiz de x dx. Né? Aqui, se alguém tiver dificuldade com essa integral, ó, integral não, com essa derivada, a derivada de raiz de x, que é a derivada de x elevado a 1 meio, é a mesma coisa que 1 meio, né? Aí x elevado a 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Então isso é 1 meio, aí você bota o x aqui para baixo, né? X a menos 1 meio é 1 sobre x elevado a 1 meio. Então isso é 1 sobre 2 vezes raiz de x. É o resultado que está aqui, né? E quando u é raiz de x, o x, se você elevar ao quadrado os dois membros aqui, o x é u quadrado. Certo? Então aqui você tem, ó, dessa daqui você tem que dx sobre raiz de x, esse 2 tu passa para cá, é 2du. Então isso daqui, ó, isso daqui vai ser 2du. E aqui embaixo vai ficar 1 mais, e no lugar do x tu vai botar u ao quadrado. Então fica assim, dx sobre raiz de x, 2du, dividido por... Aí, isso aqui já foi, né? Aí 1 mais x fica 1 mais u quadrado, que é 2 vezes integral de du sobre 1 mais u quadrado. A gente sabe que essa integral aqui, ela é arco tangente de u, ou seja, isso é 2 vezes arco tangente de... Você chamou u de quem? De raiz de x, né? Mais uma constante. Pronto. Agora que você resolveu essa integral, você parte para as integrais do tipo 1 e do tipo 2 que aparecem nessa daqui, né? Daí, então vamos lá. Vamos resolver primeiro qual? Essa daqui, né? A integral de 0 até 1 dx, aí 1 mais x, raiz de x. Essa daqui vai ficar assim. O problema não é no zero, então vai ficar o limite. Aí no lugar do zero você troca por uma letra.
e faz o b tender a zero. No caso, o b tende a zero aqui pela direita. E até 1. Fica aqui dx sobre 1 mais x, raiz de x. Isso é o limite quando b tende a zero pela direita. Primitiva disso aqui é 2 arco tangente de raiz de x, ficou bem apertado, né? De b até 1. De b até 1. Então fica limite quando b tende a zero pela direita, de 2 arco tangente de raiz quadrada de 1, ó, que é 1, menos 2 vezes arco tangente de raiz de b. Teorema fundamental do cálculo, né? Então isso é igual. Bom, 2 vezes, quem é o arco cuja tangente dá 1? A gente sabe que é π sobre 4. E aqui, qual o arco cuja tangente é 0? Você vai botar o b aqui, sendo 0, né? Aí, o arco cuja tangente é 0, é 0. Então, menos 2 vezes 0. Isso aqui ficou apenas π sobre 2, né? 2 vezes π sobre 4 dá π sobre 2. A outra integral, que é essa daqui, ó, é a integral de 1 a infinito dx sobre 1 mais x raiz de x. Pronto, essa daqui fica assim, né? Porque essa do tipo 1 é limite quando b tende a infinito da integral de 1 até b dx sobre 1 mais x raiz de x. Isso aqui vai dar o quê? Mais uma vez, né? Aqui ficou o limite quando b tende a infinito. A primitiva disso a gente viu que é 2 arco tangente de raiz de x. Isso aqui de 1 até b. Ou seja, você fica com o limite quando b tende a infinito de 2 vezes arco tangente de raiz de b menos 2 vezes arco tangente de 1. Mas veja, qual arco cuja tangente vai para infinito? Porque quando b vai para infinito, raiz de b também vai para infinito. Então, qual arco cuja tangente disso aqui vai para infinito? A gente aprende que é π sobre 2. Menos, e aqui 2 vezes, qual arco cuja tangente dá 1? Π sobre 2. Então, você ficou aqui com π, você ficou aqui com... Perdão, aqui um erro, né, gente? Qual arco cuja tangente é 1? É π sobre 4, né? Π sobre 4. Então, você ficou aqui com π, dessa primeira, menos π sobre 2, que é igual a π sobre 2. Portanto, a nossa integral de 0 a infinito dx sobre 1 mais x raiz de x é igual a essa daqui, que deu π sobre 2, mais essa daqui, que também deu π sobre 2. Isso aqui é igual a π. Vamos agora resolver esta integral, que é uma integral do tipo com descontinuidade, porque ln não pode assumir o valor zero. Aqui está o gráfico de ln de x, né? ln de x. Então veja que para zero ela não está definida. Então isso é uma daquelas integrais do tipo 2 que a gente diz que tem uma descontinuidade. Primeira coisa que você deve fazer aqui é calcular a integral indefinida de menos ln de x dx. Como é que você vai calcular isso? Você vai chamar u de ln de x, então du é 1 sobre x dx, e você chama o que sobrou de dv. dv vai ser menos dx, então v é integral de menos dx, quer dizer que v vai ser menos x. Então, essa integral ela fica igual a uv menos integral de v de u. Estou usando integração por partes. Uv é menos x vezes ln de x, menos integral de v, v é menos x, e du é 1 sobre x dx. Então, ficou menos x ln de x, mais integral dx, fica menos x ln de x mais x mais uma constante. Logo, quando você for calcular a integral de 0 até 1, de menos ln de x dx, você faz o seguinte.
o problema está aqui, no zero. Então você vai trocar esse zero por b e manda b tender a zero pela direita. Até 1, né? E aí fica menos ln de x dx aqui. A primitiva nós acabamos de determinar. Foi menos x ln de x mais x, de b até 1. Usa o teorema fundamental do cálculo. Substitui aqui, onde tiver x você vai botar 1, né? Então fica menos 1 ln de 1 mais 1. Aí menos por menos mais b ln de b menos esse x aqui. No lugar do x você coloca b. Lembrando que ln de 1 é 0. Então aqui não vai ter esse. E aí você vai ficar, ó, o limite aqui de 1 é 1. O limite de b ln de b, quando b vai para 0, bom, aí aqui tem um detalhe, né? E o detalhe é o seguinte, ó, você quer calcular o limite quando b tende a 0 pela direita de b ln de b. Aí está ficando 0 e aqui ln de b menos infinito. Então 0 vezes menos infinito é um tipo de indeterminação. Como é que você vai solucionar isso? Você escreve ln de b dividido por 1 sobre b. Agora, ln de b, quando b vai para 0, vai para menos infinito, e esse aqui vai para infinito. Então tu tem infinito sobre infinito. Tu tem infinito sobre infinito aqui, né? Ora, então isso aí, usando a regra de L'Hopital, é quem? A derivada de ln de b é 1 sobre b, e a derivada de 1 sobre b é menos 1 sobre b quadrado, né? Se derivar aqui, se você for derivar 1 sobre b assim, né? Então, lembre que é a mesma coisa de derivar b elevado a menos 1. Mesma coisa de você derivar isso aqui. Mas se você derivar isso, né? Opa! Aí o menos 1 desce, aí fica b elevado a menos 1, menos 1. Então dá menos 2. É por isso que deu menos 1 sobre b quadrado, né? Certo? Aí agora fica assim, né? Limite, quando b tende a 0 pela direita, de 1 sobre b, que multiplica, o inverso disso é menos b quadrado, né? Então esse b cancela com esse, ficou o limite, quando b tende a 0, apenas de menos b. Esse limite é 0, né? Quer dizer, isso aqui vai para 0. E esse aqui também vai para 0, né? Restou apenas 1. Que era igual a 1, esse para 0, esse para 0, isso aqui é 0. O resultado é 1. Agora essa integral. Veja que você está com a integral de 0 até 1 e o denominador não pode ser 1. Então, mais uma vez, uma integral com descontinuidade no integrando, né? Ora, como é que você vai resolver isso? Primeira coisa que você vai ter que buscar é a integral de 4r sobre raiz de 1 menos r à quarta dr. Vamos ver quem é a primitiva disso. Ora, o que você deve fazer aqui é chamar u de r quadrado. Quando você chama u de r quadrado, 2u vai ser 2r dr. E 2du vai ser 4r dr. Que é o que está aqui, ó. 4r dr vai ser 2u. Então fica... Não, 2du, né? 2du, 4r dr. Então fica 2du. Aí aqui você chamou isso aqui de r quadrado. Então fica raiz de 1 menos u ao quadrado, né? Porque r à quarta é r quadrado ao quadrado, né? Aí r ao quadrado tu chamou de u, então fica assim. Isso aqui vai ser 2 vezes a integral du sobre raiz de 1 menos u quadrado. Essa raiz aqui a gente já... Essa integral de 1 sobre essa raiz a gente já conhece. É o arco seno de u. Então 2 vezes arco seno de r quadrado mais uma constante. Daí a integral de 0 até 1 de 4r sobre a raiz de 1 menos r à quarta dr vai ser o limite. Onde é que está o problema? O problema não é no 1.
Então você troca esse 1 por b e manda b para 1, pela esquerda. Aqui coloca o zero, 4r dr sobre raiz de 1 menos r à quarta. A primitiva disso a gente já viu. Dá o quê? Aqui b tende a 1 pela esquerda. Ó a primitiva quem é, né? 2 arco seno de r quadrado. Isso aqui de 0 até b. Então fica limite quando b tende a 1 pela esquerda de 2 arco seno. Então aqui você vai botar b quadrado, né? Menos 2 arco seno de... E aqui você vai colocar o zero. Então a pergunta é... Bom, qual arco cujo seno é zero? O arco cujo seno é zero é zero. E aqui o b está tendendo a 1. Né? O b aqui tende a 1. Então qual o arco cujo seno dá 1? Então o arco... Você pode botar assim. Você pode botar assim. 2 vezes arco seno. No lugar do b você coloca 1. Ao quadrado é 1, né? Menos 2 vezes arco seno de 0. Pronto. O arco cujo seno dá 1 é π sobre 2, né? Então 2 vezes π sobre 2 menos, e aqui 2 vezes o arco cujo seno dá 0 é 0, né? Basta você lembrar aqui do círculo trigonométrico, né? Então o arco cujo seno é 1 é π sobre 2, é esse arco aqui, né? Então isso aqui é π. Agora vamos resolver essa integral que tem uma descontinuidade quando x é 1. Aqui o x é diferente de 1, né? Porque se o x for 1, aí dá 0 aqui embaixo. E o 1 está bem no meio do intervalo 0, 2. Então você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que dividir essa integral de 0 até 2 dx sobre a raiz do módulo de x menos 1. Você vai ter que dividir de 0 até 1 dx sobre raiz do módulo de x menos 1 e depois de 1 até 2, né? dx sobre raiz do módulo de x menos 1. Aí aqui tem um detalhe, né? Quando você está de 0 até 1, quando o x varia de 0 até 1, o módulo de x menos 1 fica menos x menos 1. Por quê? Porque entre 0 e 1, quando você substitui aqui o x, isso aqui fica um número negativo. E de 1 até 2, esse módulo você pode trocar por x menos 1, porque de 1 até 2, x menos 1 é um número positivo. Então fica assim, ó, integral de 0 até 1 dx sobre raiz de 1 menos x mais integral de 1 até 2 dx raiz de x menos 1. Fica desse jeito, é uma definição, né? O módulo de x é x quando o x é positivo e é menos x quando o x é negativo. Quer dizer, se você trocar esse x por x menos 1, então isso fica x menos 1 quando? Quando o x menos 1 for positivo, isso fica menos x menos 1 quando o x menos 1 for negativo. Em outras palavras, o módulo de x menos 1 é x menos 1 quando o x for maior ou igual a 1. E quando tu faz a relação de sinal aqui, fica 1 menos x quando o x for menor do que 1. Então aqui, de 0 até 1, o x é menor do que 1. Então esse módulo você troca por isso. De 1 até 2, o x é maior do que 1. Troca o módulo de x menos 1 por isso. Aí agora é só resolver separadamente cada uma dessas integrais, né? Então você vem aqui e resolve. Por exemplo, a integral de 0 até 1 dx sobre raiz de 1 menos x. Como é que você vai resolver essa integral? Bom, isso aqui, o problema é no x igual a 1. Então você vai botar o limite, troca esse 1 por a, manda o a tender a 1 pela esquerda, aqui o 0, aí dx sobre raiz de 1 menos x. Você poderia já ter botado assim, ó,
limite quando A tende a 1 pela esquerda, integral de 0 até A. Aí aqui você pode botar 1 menos x elevado a menos 1 meio dx. Aí você usa aqui a integral da potência, né? A regra para a integral da potência. Isso vai ser 1 menos x elevado a menos 1 meio mais 1, dividido por menos 1 meio mais 1, com o detalhe, como tem menos multiplicando x, aí esse menos sai invertido, sai 1 sobre menos 1, que é menos 1. Você deve colocar aqui. Isso de 0 até A. Vamos tentar organizar, né? Limite quando A tende a 1 pela esquerda de 1 menos 1 meio dá 1 meio aqui embaixo. Então é a mesma coisa de multiplicar aqui em cima por 2. E aqui ficou 1 menos x elevado a 1 meio, que é a mesma coisa de você passar a raiz, né? Assim. Isso de 0 até A. Ou seja, vamos ficar com o limite quando A tende a 1 pela esquerda de menos 2 vezes raiz de 1 menos A, né? Aí menos, com esse menos mais, 2 vezes raiz de x aqui é 0, fica somente 1. Pronto, quando o A tende a 1, isso aqui tende a 0. Então restou apenas 2, né? E agora você calcula, eu calculei essa, né? Vamos calcular essa daqui. Integral de 1 até 2 dx sobre raiz de x menos 1. O problema agora aqui embaixo, né? No 1. Então você vai botar limite, esse 1 você troca por um b, manda b ir para 1, só que agora pela direita, até 2 dx sobre raiz de x menos 1. Bom, a primitiva disso aqui vai ser, né? B tende a 1 pela direita. É quase essa daqui, só que não tem esse menos. Porque esse menos era desse x aqui, ó, que estava multiplicando por menos 1. Aí agora, como ele é positivo, vai ficar apenas 2 raiz de x menos 1. Quando você faz a conta, dá isso, né? De b até 2. Ora, então ficamos com o limite quando b tende a 1 pela direita, de 2, raiz de, joga 2 aqui, menos 1 dá 1. Menos 2 vezes raiz de b menos 1. Só que o b tende a 1. Se b tende a 1, então esse tende a 0, né? Então o resultado aqui é somente 2 vezes raiz de 1, que é 2. Pronto. Portanto, a integral de 0 a 2 dx sobre raiz do módulo de x menos 1 é igual. Essa daqui deu 2, não foi? Essa daqui deu 2, então é 2 mais 2, que é igual a 4.